Nós te louvamos, Senhor. Nós reconhecemos a tua majestade, a tua santidade. A tua igreja te adora na beleza da tua santidade. Ó Deus, que a tua presença se manifeste com poder nesse lugar. Que o Senhor continue a ministrar as nossas vidas. Nós precisamos receber mais de ti. Estamos plenamente conscientes que se o Senhor não continuar a falar, se teu Espírito não revelar a tua palavra, não podemos fazer absolutamente nada. Em nome de Jesus, o teu Espírito trouxe cada vida a esse lugar. O Senhor tem feito cada pessoa estar participando desse culto em casa, no trabalho, pelas redes sociais. Deus, o que nós precisamos é ouvir a tua voz. Por bondade, revele-nos a tua palavra. É o alimento para o nosso espírito, que ela preencha a nossa mente e o nosso coração. A tua palavra traz norte. A tua palavra é o alimento das nossas almas. Em nome de Jesus. Você diz amém? Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Números, capítulo 14. Eu tenho algo de Deus para compartilhar com você. A palavra do pregador volta vazia, mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela antes cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Números, capítulo 14, eu quero ler os versos 7, 8 e 9. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar, irmãos, em todo o tempo, amém? Números 14, verso 7, quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz a palavra: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é o quê? É o quê? É excelente, olhe para mim. O que Deus tem para a gente tem sempre essa marca: excelência. Deus só tem o melhor para mim e para você. Então, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, excelente. Aí Caleb, um homem que tinha visão de Deus junto com Josué, fala algo que em todo o resto da nação não vai ter isso aqui. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura. Olha para mim, e para quem está falando assim, o segredo é o Senhor se agradar de você. Aí olha assim com o olhar do profeta e diz assim: e aí? Responda não, responda não. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha quem tem visão, irmão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo dele. Feche seus olhos. Levante suas mãos aos céus e declare: Ele é exaltado. Diga isso. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre. Exaltado o seu nome. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado
céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Essa é a nossa oração agora. Fica à vontade, diga. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Eu gosto de ouvir a igreja pela última vez. Fica à vontade. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, Teu santo nome adorar. Ele está à vontade nesse lugar. E Ele vai continuar falando comigo e com você, amém? Você pode se assentar dando glórias a esse Deus maravilhoso. Aplauda ao Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, toda exaltação. Aleluia. Eu preciso, nessa introdução, considerando o texto base da nossa mensagem, Números 14, de 7 a 9, pontuar algumas questões nesse contexto de Números 14. Mas eu quero também considerar com você, nessa introdução, o capítulo 13. Deixa a sua Bíblia aberta, para que possamos compreender de forma devida o que se passa aqui e as implicações da atitude do povo. A primeira pergunta que devemos fazer é a seguinte: olhe para mim. Seria necessário mesmo enviar os espias? O que é que você acha? Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Então, seria necessário mesmo enviar os espias? Quem fez a promessa foi Deus. Seria necessário mesmo isso? Irmãos, ou cremos ou não cremos naquilo que Deus fala. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso falaria ele e não cumpriria? Quem não cumpre o que fala sou eu e você. Mas Deus é Deus que promete e cumpre. Você pode dizer amém? Eu posso comprovar para você que a ideia de enviar espias foi do povo, acatada por Moisés e permitida por Deus. Mas eu posso lhe dizer seguramente que não era necessário. Se a gente for ler Deuteronômio capítulo 1, versos de 20 a 25, está assim escrito. Então eu disse a vocês, Deuteronômio é o resumão para que o povo entre na terra.
Então Moisés está falando para o povo. Ele vai dizer assim, Deuteronômio 1, versos de 20 a 25. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, olha como ele fala, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, pôs diante de vocês esta terra. A orientação de Moisés para o povo foi: entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Olha o que diz o texto: vocês todos vieram me dizer: Moisés, vamos mandar alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo, e eles subiram a região montanhosa. Chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá, ela é o quê? Ela é o quê? Excelente. Deus não mente. Ele cumpre o que Ele promete. Eu lhe afirmo com toda segurança: essa igreja está vivendo as promessas de Deus. E eu te dou um conselho: se alinhe com Deus para viver uma vida de obediência, para que seja a máxima da sua vida, viver as promessas de Deus. A orientação de Moisés foi: entrem na terra, tomem posse dela, porque Deus já havia prometido e assim Ele vai fazer. Porém o povo propõe: vamos fazer diferente. E o texto diz que Moisés acatou, e Deus permitiu. Por que Deus deixou? Se Ele mesmo fazia promessa. Ninguém desfrutará da concretização dos sonhos e dos planos de Deus de qualquer forma. O que foi que Caleb disse? Se o Senhor se agradar de nós, a gente entra lá. Se o Senhor se agradar de nós, os gigantes que vocês viram, eles serão como pão diante da gente. Mas qual é o segredo? Se o Senhor se desfrutar dos sonhos e dos planos de Deus em plenitude, não se desfruta de qualquer forma. Principalmente se houver incredulidade e desobediência. Por que Deus permitiu? Porque toda a nação foi reprovada. Da nação, só havia 4 homens que agradaram a Deus: Moisés, Arão, Josué e Caleb. Em todo lugar tem murmurador, sim ou não? Mas coitado de Moisés, a nação inteira. Só 4 homens. Quando Moisés vê como o povo age, eles começam a interceder para que Deus não destruísse o povo. Depois Josué e Caleb têm a mesma postura, porque Deus permite. Lembra de Deuteronômio capítulo 8? O Senhor provou vocês no deserto, para ver o que havia no seu coração. O povo demonstra incredulidade. O povo demonstra desobediência. O povo se move com falta de fé. Eles não creram nas promessas de Deus. Já se sentiu desacreditado por alguém? De você dar a sua palavra e duvidar da sua palavra? Imagina Deus. Para mim e para você isso é aceitável. Mas imagina Deus. Nele não há erro, Ele é a verdade. Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou tudo a partir do nada. Ele chamou a existência o que não existia. Ele abre porta onde não há porta. Ele fez esse povo andar a pé enxuto no meio do mar. A falta de fé é algo gravíssimo. E o Senhor permite essa situação exatamente para revelar a incredulidade do povo e a sua dureza do coração. As provas muitas vezes fazem vir à tona o que há lá dentro.
E Deus, ao permitir isso, não brinca comigo e com você. Ele é Pai. A vontade dele é boa, agradável e os planos dele são de paz e não de... Mas ele deixa. É a vontade permissiva de Deus. Porque a incredulidade do povo ficou evidente, a dureza do coração também. Porque, irmãos, é só ler a Bíblia atentamente. Sobre essa terra, Deus já havia falado para quem? Para Abraão. Gênesis 15, de 18 a 21. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão ainda. Aos seus descendentes, dei essa terra, já era deles. Já era. Desde o ribeiro do Egito, olha a demarcação, até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, girgazeus e jebuseus. Ele reitera a promessa em Moisés, Êxodo 3, verso 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Aí repete os povos novamente. Para que aqueles que creem na palavra de Deus, basta o que ele diz, irmão. Sim ou não? Sim ou não? A palavra dele é suficiente. E mediante a palavra do Senhor, de posse dela, em obediência a ela, continuamos a crer, apesar dos sentimentos dentro de nós. Você acha que o gigante não deu frio na barriga dos espias? Pode ter dado, são seres humanos. Mas apesar do frio da barriga, o sentimento não poderia ser maior do que a fé. É preciso continuar crendo, apesar das circunstâncias ao nosso redor. Porque as circunstâncias podem ser modificadas hoje quando você dormir. E amanhã, tudo ter se resolvido. Porque não estamos falando de homens, estamos falando do Deus de toda a terra. É preciso continuar crendo, apesar das consequências que estão diante de nós. Foi o que ele disse para Jairo. A notícia foi, ela já morreu. Jesus ainda falava com a mulher do fluxo de sangue. Vê o alvoroço, se volta para Jairo, sem terminar a conversa com a mulher do fluxo de sangue. Pode ver o contexto de Marcos 5. Diz assim: Jairo, continua crendo. Eu vou lá resolver. Continua crendo, irmão. Continue crendo. O Senhor não promete com falsidade. E não há nada que, querendo e prometendo fazer, Ele não possa fazer. Sabe qual é a garantia de que as promessas de Deus se cumprirão? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele é a verdade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus do universo. Seu reino é sempre eterno. Ele reina agora e para todo sempre. Lembra de Hebreus capítulo 6? Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei, farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, olha como é que se vive a promessa. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Como é que a gente agrada a Deus? Espera. Deus tem um tempo, tem um jeito, tem o dia, tem a hora. Ele tem tudo certinho para fazer na minha e na sua vida. Mas foi depois de esperar pacientemente que Abraão alcança a promessa. E aí o texto de Hebreus 6 continua: os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. Para quê? Por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta.
É impossível. Agora, cuidado para não ouvir asneira por aí, que se fala em nome de Deus e Deus não ter falado nada para você. Por isso conheça a Deus pela palavra, por isso tenha intimidade, para que você de forma lúcida saiba discernir. Foi Deus que falou comigo. Foi Deus? A minha fé vai estar nisso. Porque é impossível que Deus minta. Impossível. Ele nunca promete com falsidade. E não há nada a Ele que Ele querendo fazer e prometendo fazer, Ele não possa fazer. Então vamos lá, volta a pergunta. Por que Deus permitiu? Para saber o que estava no coração do povo. Quem é que Deus vai testar agora? A liderança. Os que supostamente deveriam ajudar Moisés a governar e liderar o povo. Deus permite para tornar isso claro. Porque se você for ler Números 13, verso 1 e 2, vai dizer: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que já dei aos israelitas. Aí Deus vai dizer assim: envie um líder de cada tribo. Um líder. Pessoas que teoricamente estavam ajudando Moisés a governar e dirigir o povo. A liderança foi provada por Deus. Provada e reprovada. Talvez você não consiga mensurar o que eu consigo mensurar hoje como, pela misericórdia de Deus, pastor nesse lugar. Como eu tenho orado a Deus para que seja Ele a levantar uma liderança que agrada a Ele nesse lugar. Eu trouxe uma lição para mim da Slavec sobre liderança. Ninguém lidera ninguém se ele não se autoliderar. É uma pessoa disciplinada. E a segunda coisa: ninguém lidera ninguém se ele não liderar bem a sua casa. Seus filhos em sujeição, um lar ajustado, onde tem ordem e organização. Caso contrário, não tem como liderar. A autoliderança e liderar a sua casa. Isso é base. Isso é básico. Não se lidera apenas pelo talento. Se lidera pelo exemplo. E o exemplo está atrelado àquilo que nós somos. Como eu tenho orado a Deus para que Ele levante uma liderança que lhe agrada nesse lugar. E eu observo isso. A casa, a vida, porque precisamos ter disciplina. Tudo na casa do Senhor precisa ter ordem. Diga amém. Diga amém. Não é terra de ninguém, nem como se diz casa da mãe Joana. Não. Ordem. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Sabe qual foi o critério de Deus para que Moisés escolhesse os espias? A gente vai estudar. Eles eram príncipes, homens de valor, representantes das tribos. Esperava-se mais deles, porque a quem muito é dado, a quem muito é dado. Só não Josué e Calebe, mas os demais foram reprovados. Eles não agradaram ao Senhor. Calebe e Josué nos ensinam um segredo, e Deus precisa gravar isso no meu e no seu coração. Irmãos, o nosso objetivo deve ser agradar o nosso Deus. Depois você lê com calma, capítulo 13 e 14. Eles eram príncipes, mas se sentiram diminuídos. Eram nobres, mas se sentiram desprezíveis. Eram valorosos, são palavras deles, mas se sentiram como insetos. No bom, todo mundo é bom. Sim ou não? Eu quero ver na hora que a coisa aperta. Eu quero ver liderar um lar na crise. Manter um casamento na dificuldade. Não desistir dos filhos em tempos difíceis.
Aí, cada um mostra o que de fato são. Eles eram a liderança do povo junto com Moisés. Olha o desastre, irmãos. Eu não tenho medo de fazer nenhuma mudança que Deus direcionar. Colocar, tirar, o que Deus mandar. Que seja assim na sua vida também. Lá na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Que você procure em tudo agradar ao. Irmãos, eles eram a liderança do povo junto com Moisés. E por esse proceder, contaminaram o povo com o pessimismo, com a murmuração, com a desobediência. Deus não permite que ninguém desfrute e guarde isso. O segredo aqui que eu quero deixar com você é o que Josué e Caleb dizem. O que você precisa é agradar a Deus na sua vida. Se você agradar a Deus, verdadeiramente Ele luta as suas pelejas. Ele será inimigo dos teus inimigos, Ele será adversário dos teus adversários. Você vai louvar, você vai adorar, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus não permite que ninguém desfrute de suas bênçãos, que viva seus planos integralmente, de qualquer forma. Eles não entraram 350 quilômetros, porque não agradaram, ficaram 40 anos em círculo. A vida é breve, irmão. A vida é curta. Cuidado com a sua cabeça dura. Cuidado com a sua dura cerviz. Cuidado para não estar andando em círculo. Quando Deus quer que você o agrade, para você ir direto para onde Ele tem para você. Direto. Olha só o desastre de uma liderança despreparada. Contaminaram o povo, todos alvoroçados, está no texto, você pode ler. Se rebelaram contra Moisés, se insurgiram contra Deus. Sabe o que os líderes foram? Arautos do caos. Quando deveriam ser arautos da promessa. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele não mente. Os planos dele se cumprirão. Lê o texto. Moisés e Arão, rosto no pó, começa a orar. Por quê? Porque Deus já tinha falado a Moisés algumas vezes: eu vou extirpar esse povo da face da terra. E Moisés dizia: não faz isso, Senhor, tem misericórdia deles. Já começa a interceder. E o líder intercedendo por eles, eles querem apedrejar. Olha o desastre, olha o cuidado que a gente tem que ter com uma liderança. Com uma liderança. E isso não se aplica apenas em contexto ministerial de igreja. É para tudo, irmão. É quem você chama para junto. No trabalho, amizades, para tudo. Seja bênção para todos, porque Deus nos chamou para ser bênção, amém? Mas só invista e só deixe chegar mais perto quem Deus confirma que vai até o final da jornada com você. Seu rastro tem que ser de bênção, mas traz para junto quem Deus diz, pode trazer. Pode trazer. Agrade a Deus em absolutamente tudo. No acampamento do povo de Deus, a incredulidade, o desânimo, a desobediência se espalha como um vírus. E a contaminação é rápida, de um coração para o outro. Quando os nossos olhos estão voltados para nós mesmos, para as nossas circunstâncias, e não para o que Deus é e o que prometeu, perdemos a visão. Perdemos a perspectiva de Deus. E pecamos quando desafiamos a sua bondade, duvidamos da sua vontade. E é aí que cometemos o absurdo de falar e de fazer coisas ridículas. Queridos, quando estamos dentro da vontade de Deus, não haverá lugar para murmuração na nossa vida. Nem diante da morte. Nem diante da morte. Principalmente quando a gente não entender nada. Porque não são poucas as situações na vida que a gente se encontra assim. Quando você não entender, confie. Confie.
quando estamos dentro da vontade de Deus, quando há relação com Deus, quando conhecemos esse Deus, não haverá lugar para murmuração, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Querido, a verdade bíblica é que a vontade de Deus jamais nos conduzirá a um lugar onde a graça de Deus não possa prover o que necessitamos para viver o que Ele tem. A vontade de Deus sempre nos levará aonde a graça de Deus vai nos alcançar em nossas reais necessidades. Precisa de água? Vai fluir água da rocha. Precisa passar pelo mar? Vou fazer um muro de água. Precisa saber que eu sou Deus? Faraó vai aprender. Esse povo viu muita coisa. Esse povo viveu muita coisa. Concorda que eles viveram num ambiente de milagre? Concorda? Concorda? Mas isso não os impediu de pecar e de perder a bênção. Por quê? Porque não agradaram a Deus. Não agradaram ao Senhor. E aí eu me volto para o texto base. Se o Senhor se agradar de nós, quem é que vai fazer você entrar na terra que emana leite e mel? Quem é que vai fazer? Quem vai fazer, irmão? Quem vai fazer? O Senhor vai fazer você viver a promessa que Ele tem para você. Se o Senhor se agradar de nós. E diante do quadro que estava diante dele, Ele diz: não sejam rebeldes. Não sejam rebeldes. Igreja amada, a vontade de Deus para nós é a pura expressão de amor dele por nós. Os planos e as promessas de Deus vêm do coração dele para nós. Recusar ou duvidar isso é rebeldia. Salmo 33, verso de 10 a 12 diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus imprima essas verdades na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração. Olha como a gente agrada a Deus. Olha o que Jesus ensinou para os seus discípulos. João capítulo 4, versos de 31 a 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam: mestre, come alguma coisa. E ele diz: eu tenho algo muito melhor para comer que vocês não conhecem. E os seus discípulos disseram: será que alguém trouxe comida para ele? A minha comida e a minha bebida é agradar o meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Necessidades básicas para sobrevivência não era o feijão e o arroz. Dá para entender o que é agradar a Deus? Mas era fazer a vontade de Deus. Em amor, eu te digo, cuidado para não agir com rebeldia. Amada igreja, não viver e não se mover por fé é duvidar dele. E não depositar a fé como devemos depositar em Deus é duvidar do seu caráter. É duvidar da sua bondade. É duvidar da sua fidelidade. Por isso é impossível agradá-lo sem fé. Agora, quer um exemplo ao contrário? Enoque agradou tanto a Deus que o Senhor o quis para junto e o levou sem que experimentasse. O segredo é agradar a Deus, irmão. É agradar a Ele. É estar comprometido com a vontade dEle. É ter intimidade com Ele. É entender os mínimos detalhes do que Deus fala. E agradá-lo em absolutamente tudo. Esse povo que provoca a ira de Deus pela falta de fé, viu, testemunhou milagres e maravilhas.
Irmãos, estavam tão perto. Tão perto. Isso é muito sério. Eu passei o dia hoje meditando nisso. Você pega os mapas lá, vai ver a missão de espionagem lá, 350 quilômetros eles tiveram, bem pertinho, irmão. 40 dias. Cada dia, um ano. Andando em círculo, atrasando a própria vida, porque não agradaram a Deus. Quem entra na terra? Aquele que disse: se o Senhor se agradar de nós, nós iremos entrar. Eles entraram. Josué e Calebe. Tiago 1, versos 6 e 7. Peça, mas peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense. Peça com fé e sem duvidar. Porque quem duvida é vacilante, é levado de um lado para o outro, é inconstante. E como diz a palavra, quem assim procede não recebe. Irmãos, diga comigo, sem fé. Fala mais forte, diga, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? É a esperança absolutamente segura que aquilo que nós cremos é verdade, e aquilo que a gente espera, que Deus prometeu, vai acontecer. O que é fé? E pela fé a gente agrada a Deus. É a esperança que enfrenta o futuro chegar com absoluta certeza. Não é esperança que se embasa num possivelmente, mas é uma esperança que se fundamenta numa convicção, numa verdade. Quem falou? Deus. É impossível que Ele minta. Você conhece Ele? Conheço pela palavra. O que Ele falou, está dentro da palavra dele? Está. Ele vai cumprir. Ele é fiel. Você sabe por que aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto? Murmuração. Números 14, verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade... Olha o que é que Deus fala, irmão. É Deus falando para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Números 14, verso 26. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Isso é muito sério. Posso dar um conselho para a vida? Posso dar um conselho para a vida? Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas e sem murmurações. Tudo. No teu trabalho. Ô irmão, você é um canal de bênção. Não ser um azedume, não. Às vezes ficar perto é meio complicado. O colega de trabalho, bom dia. Se for bom, eu aviso. Sangue de Cristo. Ora por ele, que vai sair de 10 em 10 de ordem alfabética. Porque uma pessoa dessa precisa de libertação. Sim ou não? Sim ou não? Faça tudo sem reclamar. Ser grato. Grato a Deus. Irmão Marcos me enviou um vídeo. Eu estava vendo antes de vir para cá. Uma pessoa, uma jovem deficiente. E o que ela fala ali, irmão, impressionante. A visão de vida que ela tem. Como ela é grata, como ela sabe lidar com as suas limitações. Impressionante. A gente reclama de tanta coisa. É ou não é? É ou não é? Não sou teu acusador não, porque acusador é o diabo, não sou eu não. Mas eu te proponho reflexão. Tu reclamaste de que hoje?
agradeceu por alguma refeição que você fez hoje? Ou achou que ela estava lá porque ela tinha que estar? Quando sentou na cama que respirou, agradeceu pelo ar que você respira? Ô irmão, sejamos gratos. Gratos a Deus por todas as coisas. E eu quero encerrar. Escuta com atenção. Sabe como é que a gente agrada a Deus? Vou te ensinar aqui na palavra rapidamente. Se você quiser agradar a Deus, aprenda isso. Primeira coisa, Deus quer que conheçamos a sua vontade. Em Atos 22, verso 14, Paulo disse assim, na sua defesa. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Sabe como é que a gente agrada a Deus? Deus quer que, além de conhecer, a gente possa compreender a vontade dele. Efésios 5:17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe qual é a insensatez? É viver a revelia, como dá na cabeça, mas quer as bênçãos, mas não agrada a Deus. Não se iluda. Deus estabeleceu princípios que precisamos conhecê-los e obedecê-los. Quer agradar a Deus? Que você possa conhecer a sua vontade. E eu vou respaldar cada coisa que eu estou dizendo aqui na Bíblia. Paulo diz que o Deus dos nossos antepassados nos escolheu para que possamos conhecer a sua vontade. Efésios 5:17. Não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Terceira coisa, Deus quer que façamos, depois de conhecer, compreender, façamos a vontade dele com alegria. Salmo 40, verso 8. Tenho grande alegria em fazer tua vontade, ó meu Deus, porque a tua lei está no fundo do meu coração. Quer agradar a Deus? Não obedeça com birra, não. Sabe aquela criança que a mãe diz: menino, sente. Não quero ficar, sente. Ele sente, mas aqui dentro estou em pé. Conhece gente assim? Vou fazer porque tem que ser. Deus sonda os nossos corações. Quer agradar a Ele? Então obedeça de coração. Porque Efésios 6:6 diz: obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles os observam, falando da relação entre patrões e empregados, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você só vai agradar quando conhecer, compreender, se alegrar em fazer a vontade dele. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai viver Romanos 12, verso 1 e 2. Pela renovação da nossa mente, poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o segredo? Se o Senhor se alegrar de nós, a gente entra e toma posse da terra. A promessa vai se cumprir. O milagre vai acontecer. A vontade de Deus será realizada e o nome dele será glorificado e exaltado. Olha para quem está só e diga assim: alegre o Senhor. Faça ele se alegrar com você. Diga assim: duvide não, irmão. Aquele que prometeu é fiel. Ele nunca lhe deixará só. Feche seus olhos. Presente sua vida ao Senhor. Em nome de Jesus.